Bom, combinado, Elisa. Obrigado. Boa noite, pessoal. É prazer estar com vocês aqui nesse encontro. É, Hoje a gente vai conversar sobre, acho que a tendência, né? Tudo que aconteceu no mundo aí da inteligência artificial nesse último ano, o ano passado. Eu peguei uma postagem esses dias, acho que no LinkedIn, se não me engano. E era no dia 30 de novembro de 2025, e esse dia, no dia 30, né, de novembro de 2025, fazem exatamente 3 anos em que a OpenAI lançou o ChatGPT, e foi um momento aí disruptivo, como todo mundo acompanhou há 3 anos atrás, e parecem que esses 3 anos foram 30, né, em tudo que aconteceu no cenário de inteligência artificial. Então, a apresentação de hoje, a gente vai manter um clima bem, bem leve aqui, tá? Descontraído, não é nenhuma aula, mas eu gostaria de falar um pouco sobre tudo que tem acontecido nesses últimos anos, né? Ou meses, né? Que as coisas são bem rápidas aí nesse contexto. Ah, e aí a gente vai falar um pouco sobre aplicações em negócios, vamos falar também, focar bastante tempo em Agentic AI, né, ou IA agêntica. Vamos falar aí como as empresas têm se posicionado, né, na construção de projetos e soluções de IA generativa, de agentes, falar um pouquinho sobre arquitetura, né, como funciona um agente assim de uma forma bem geral, e, e aí depois a gente abre para perguntas, a gente destina sei lá, uns 15, 20 minutos no final da apresentação para vocês, se tiverem perguntas adicionais, tá? Eu também combinei com a Elisa que sempre que alguém tiver uma dúvida pode mandar no chat, e aí a gente responde na hora, tá? Para não, enfim, não perder também tanto o contexto. Beleza, pessoal? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Ah, eu sou um dos professores aqui do curso, tanto de Big Data e Analytics, né? Eu tenho lecionado uma série aí de 3 aulas, onde a gente cria um projeto do início ao fim, ah, utilizando aí as melhores práticas, enfim, da stack moderna de dados, né? A gente começa ali em uma ferramenta no code, fazendo injeção de dados. Depois a gente faz a parte de transformação, modelagem dentro de um banco de dados analítico. E, por fim, a gente fala um pouco sobre BI, cria um dashboard em Power BI, discute um pouco sobre data storytelling, insights, geração de valor através de dados. Esse ano também eu tive o prazer de abrir uma turma dando 2 aulas de transformação digital, 2 aulas de introdução à ciência de dados. E, enfim, estou aqui na FIA fazem já 3 anos. Tem sido um prazer enorme para mim, né? Minha paixão é ensinar, mas além disso, eu trabalho hoje em uma consultoria de dados e inteligência artificial, né? Uma consultoria americana. A gente desenvolve projetos para diversas empresas aí de diversos setores. Hoje eu estou alocado em um cliente que é um fundo grande aí de private equity, venture capital, faz investimento em empresas de software. E acho que por esse motivo também eu tenho estado muito próximo aí a tudo que está acontecendo com inteligência artificial, né? Que acho que tem sido
o setor dominante aí, né, nas startups, as empresas aí que estão levantando rodadas de investimentos. E então também tem sido uma ótima oportunidade para ver ali, acho que no front ali o que está acontecendo, poder ao máximo absorver da melhor forma e trazer aqui também para os cursos da FIA. Fora isso, tem um curso de BI que a gente também tem realizado aí nos últimos 2 anos. É um curso de extensão e que eu tenho lecionado. Enfim, meu background, eu sou um cara aí das exatas, sou engenheiro naval de formação, trabalhei alguns anos no mercado financeiro, depois fui trabalhar com a parte de seguros, saúde pública, que mais? Atuei aí depois em algumas startups, né? Parte ali das fintechs ali, quando a gente teve o boom das fintechs aqui no Brasil. E estou trabalhando aí 3 anos nessa consultoria, tá? Então, acho que um resumo aí dos meus últimos anos. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? E aí a gente começa a apresentação. Alguma dúvida até agora? Eu vou sempre perguntando também, que eu acho que ajuda vocês ah, durante a apresentação. Por enquanto, nenhuma dúvida, professor. Obrigado, Elisa. Bom, turma, essa apresentação também tá disponível, tá? Quem tiver interesse depois nos slides, a Elisa manda para vocês, tá bom? Bom, turma, vamos falar aqui então sobre a inteligência artificial, e como ela está transformando decisões e negócios, tá? Acho que o tema principal aí da nossa apresentação. Deixa eu mudar aqui. O cenário global da IA em 2025, tá? Eu trouxe, acho que essas duas imagens aí, que são notícias que aconteceram durante esse ano, né? A primeira aí, o Trump anunciando uma parceria, né, e investimentos de 500 bilhões de dólares em AI. Ah, acho que foi um tema que ficou muito em evidência, né? Teve aquele jantar do Trump com os principais CEOs das Big Techs, né? Onde ele foi perguntando ali quanto cada empresa investiria dentro dos Estados Unidos, né? E aí acho que esses 500 bilhões são muito desse valor que foi levantado durante esse jantar, né? E a figura ao lado é o Xi Jinping declarando enfim, que a inteligência artificial será prioridade nacional na China, né? Então eu trouxe essas duas imagens para mostrar ali como a inteligência artificial tem dominado não somente no lado econômico, mas também político, e acho que em todas as esferas, né? Também, se a gente falar isso, social, né? Acho que tudo tem permeado a inteligência artificial, né? E as consequências disso, né? Então, não quero entrar aqui no debate, mas sim, eu acho que a gente está vivendo aí uma corrida aí muito parecida, vamos dizer assim, né, com a Guerra Fria, né, tanto Estados Unidos como China fazendo investimentos massivos, né, não somente financeiro, mas de capital humano, intelectual. Então, para a gente só sentir como isso tem sido, acho que o grande destaque, né? Acho que também o que tem
enfim, dominado muito os noticiários, é a questão econômica, como a inteligência artificial tem impulsionado as bolsas ao redor do mundo, né? Como hoje existe uma concentração, né, muito grande, né, em empresas de tecnologia, inteligência artificial dentro da economia americana, né? A gente, poxa, tem um gráfico bem interessante que mostra ali a diferença entre as maiores empresas do índice S&P há 20, 30 anos atrás, né, onde a gente tinha, a maioria ali eram empresas do setor de energia ou bancos, e hoje, como o S&P é dominado basicamente por empresas de tecnologia, né, turma? Então, eu acho que a gente tem vivido aí um período de transição, né, e de transformação digital muito intenso, né? Acho que isso também reflete muito a forma como tem influenciado na criação de empregos, na, enfim, na criação de vagas, né, de novas funções ali sendo demandadas, né? A gente viu aí desde a pandemia um aumento expressivo e uma demanda expressiva por engenheiros de dados, engenheiros de inteligência artificial e áreas correlatas, tá? Então, eu acho que esse tem sido o tema e muito provavelmente vai continuar sendo o tema aí para os próximos anos. Legal. Então, alguns dados, tá, sobre esse cenário global, né? Foi aí estimado um investimento de 15 bilhões de dólares em 2025. 70% das organizações adotarão a Agentic AI até o final de 2025, uma pesquisa recente aí da Gartner, e 90% dos líderes planejam adotar a IA generativa nos próximos 2 anos, né? Uma pesquisa da McKinsey de 2024. E, por fim, eu trouxe um dado referente ao mercado brasileiro, né? Um plano aí do governo conhecido aí como PBIA, né, ou Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, lançando o programa IA para o bem de todos, né, um plano brasileiro que prevê o investimento na ordem de 4 bilhões de dólares para os próximos anos, né, então um investimento governamental, tá? Então, como ah, isso está sendo também intensificado. Como a IA transforma decisões empresariais, tá, turma? Eu trouxe essa imagem da Zapier, né? A Zapier é ah, uma empresa americana, né, que faz automação ali de workflows, né? Uma ferramenta no code, onde através de diagramas ali de forma visual, né, drag and drop, você consegue fazer automações, né? Fazer ali integração de sistemas, né? Que mais movimentação de dados de sistemas para sistemas de forma bem simples. E a Zapier, ela também tem ido muito forte no lado da inteligência artificial. E eu gostei muito dessa imagem, né? Porque eu acho que são dois termos que têm sido confundidos, ah, enfim, nesse contexto aqui da inteligência artificial, que é automação ou inteligência artificial, né? Então, ele coloca no lado esquerdo automação, que são workflows que rodam automaticamente, e do lado direito, AI, né, que são máquinas que podem pensar, né? Então, algumas características da automação, ela é boa para substituir, né, tarefas ali repetitivas, e também ela é caracterizada por se suportar, né, em regras, né, ou conjuntos de regras pré-determinados, tá? E do outro lado aí, o machine learning capaz ali de analisar datasets massivos, aprender através dos dados e então tomar as decisões, e a qualidade do resultado é dependente de um aspecto humano, né, que a gente tem chamado de prompting, ou seja, como nós fazemos as requisições para a inteligência artificial e de dados acurados, tá? Aqui, turma, eu acho que é bem interessante também. Eu acho que
talvez uma comparação bem pertinente, né? E que eu acho que a forma como a gente tem mudado ali o paradigma hoje é fazer então também uma comparação entre, de um lado, a automação, que tem um viés determinístico, né? E do outro lado, AI, que tem um viés probabilístico. Tá? Eu acho que essa característica tem sido a mais interessante, né? Porque a gente está mudando de um paradigma, né? Onde, enfim, a gente teve uma explosão anos atrás ali de SaaS, né? De software especializados. ah, Muitas empresas, né? Criando soluções para nichos específicos, desenvolvendo softwares, né? Onde a gente tem ali, né? Um paradigma onde uma série de instruções, então, né, codificada, e aí o sistema, né, ou a integração de sistemas agem de forma sempre determinística, né? E hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando em um paradigma probabilístico. E o que quer dizer isso, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, na inteligência artificial generativa, aí, os LLMs, tá? Então, imagina que eu quero produzir ali uma imagem com o, com o DALL-E, né, da OpenAI, ou, né, qualquer outro modelo de imagem, eu coloco ali no meu prompt, ele gera uma imagem que pode ali estar boa ou não, de acordo com o meu julgamento, né? Se eu fizer uma nova requisição com o mesmo prompt, essa imagem vai ser diferente, tá? Da mesma forma, as respostas, né, que a gente tem ali dos chats, né, dos chatbots, como o ChatGPT, por exemplo, elas nunca vão ser 100% similares, né, com dada o mesmo prompt ou a mesma pergunta, né? E por quê? Porque a inteligência artificial, ela tem essa característica de ser o quê? Probabilística, né? Então, eu estou sempre estimando ali, fazendo uma inferência, por exemplo, se a gente pensar aqui nos modelos de linguagem natural, de qual é o próximo token, né? Ou qual a próxima palavra, conjunto de palavras, né? Dado ali um texto, né? Então, eu acho que isso muda muito também do ponto de vista de como a gente traz soluções para os negócios, né? Então, a gente estava ali de certa forma, ali em um paradigma, em um contexto rígido, onde ali as instruções elas são pré-determinadas, né? De forma que a gente consegue fazer automação através também de processos determinísticos para fazer substituição ali de tarefas repetitivas. E aí agora a gente tem ali um contexto que ele é diferente, né? Porque na verdade ele é probabilístico, ele pode gerar a resposta, né? Quando a gente fala ali, enfim, um modelo de linguagem natural, ou uma ação que pode não se repetir, né, de forma previsível, turma, tá? Então, eu acho que isso é bem interessante, né, de como a gente agora também começa a precisar ali, né, aí falando agora num cenário corporativo, saber ali qual que é o intervalo de confiança, né, de um determinado modelo, e como isso substitui tão bem ou não determinada atividade, tá? Então, uma diferença aqui que eu acho que é crucial, que é bem interessante a gente começar partindo desse pressuposto para entender exatamente aonde, né, que as aplicações e os casos de uso fazem sentido e aonde não fazem, tá bom? É, eu acho que também tem sido, esses dois termos, eles têm sido confundidos bastante em processos, né? Eu acho que algum de vocês já deve ter notado, que, enfim, hoje a gente está nessa onda de substituir tudo pela inteligência artificial, então sendo testado aí pilotos, projetos com inteligência artificial generativa, né? Que fazem ali a substituição de alguns processos que eram manuais, né?
e de repente a gente vê que, poxa, talvez essa solução ela não precisasse ser tão complexa, né? Simplesmente ali uma ferramenta de automação que não envolve inteligência artificial, ainda resolve de forma determinística, seria muito mais adequada do que, enfim, precisar criar uma solução que coloca uma complexidade, que tem um viés probabilístico e que em algum momento ele pode ali se comportar de uma forma diferente, tá? Então, claro, né, hoje a gente vê que a previsibilidade tem aumentado também exponencialmente, né? Então, se a gente pegar ali em 2023, o primeiro chat GPT, que foi o 3, né, que foi lançado em novembro de 2020, desculpa, 2022, estou falando 2020, 2022, ah, ele alucinava muito, né? E a alucinação ele tem exatamente essa característica da questão probabilística, né? E hoje a gente sabe que, poxa, a gente tem um controle muito melhor nas respostas, né? Mesmo ali para perguntas muito específicas. Então a gente tem evoluído bastante nesse sentido, tá bom? Então, acho que um bom ponto aqui para a gente começar a discussão. Alguma pergunta até aqui? Por enquanto, nada aqui no chat. Legal. Quem quiser também fazer a pergunta, os microfones estão habilitados, né, Elisa? Pode ficar à vontade, tá bom? Isso mesmo. Podem ficar à vontade. Legal, turma. Aqui então um diagrama bem resumido, né, de como hoje funciona ali uma solução ah, de agentic AI, né, ou a agêntica. ah, Deixa eu tentar aqui mostrar para vocês de forma bem simples, né? Então, um usuário faz uma requisição, tá? Essa requisição, ela pode ser... Opa, peraí, deixa eu... foi. Essa requisição, ela pode ser... Ter várias interfaces, como um chat, né? Como ali, enfim, algum outro tipo de modal, seja por voz, né? Isso é delegado, então, para um agente, né, turma? E qual que é a diferença, de um agente para um LLM, né? Então, eu vou usar aqui a definição do Google, né? A Google fez um curso ótimo aí há 2 semanas atrás, em conjunto com o Kaggle. Quem tiver interesse, enfim, eu recomendo muito, né? E, nos documentos do Google, né? Também tem alguns artigos que falam sobre esse assunto. E diz que o agente de IA ele tem uma característica de ser composto ah, por três fundamentos, tá? O primeiro, então, é o modelo, tá? E aí, modelo, né? Principalmente modelos ali de linguagem natural, como o GPT, como o Gemini, o Cloud e assim por diante. Ele é composto, então, pelo modelo, pelo workflow e por uma camada de orquestração, tá? Então, o que quer dizer isso, turma? Quer dizer que um agente, na verdade, além de te responder, hoje ele passa a ser também um tomador de decisão, né? E um executor de tarefa, tá? Então, né, eu acho que isso tem sido muito confundido também esse termo agente de IA, e eu tenho observado em alguns clientes, né, que, enfim, ah, você tem aquelas boas práticas, né, que foi divulgado pela OpenAI para fazer um bom prompt, e uma dessas boas práticas é você tentar personificar, ah, através ali do seu prompt,
para que você tenha uma resposta mais assertiva, né? Por exemplo, você é um especialista em vendas, sua tarefa é criar um e-mail para que seja enviado leads e assim por diante, né? Isso não é um agente, tá, turma? Isso é simplesmente a forma como você cria um prompt legal, você pode personificar, melhorar a resposta dele, mas ele não é um agente por quê? Porque ele não tem essa camada em que ele executa uma tarefa, né, e toma uma decisão, tá? E como que ele faz isso, turma? Como que ele executa uma tarefa e toma uma decisão, né? Ele vai ter, então, ele vai ser composto ah, por algumas características, né? Então, um agente ele tem uma percepção. E o que que é essa percepção? É a forma como ele é, então, estimulado, né? Então, imagina ali que eu posso, ah, além, né, de, claro, né, de fazer uma requisição através, por exemplo, de um texto ou por voz, eu posso também criar ali uma interação com esse agente através de um sensor, né, ou através de câmera, através de um áudio, né? Então ele tem uma percepção, né? Assim como se a gente pensar ali do ponto de vista humano. Ele tem uma camada de cognição, tá? Onde essa cognição é uma memória, e essa memória ela pode ser de longo prazo e de curto prazo, tá? Então, isso aqui também é bem importante que vocês entendam, porque tem sido, acho que um dos maiores desafios dos agentes hoje é a gente conseguir criar memória de longo prazo da melhor forma, né? Por quê? Porque à medida que você vai fazendo interações com o seu agente, ah, o contexto ele começa a se expandir tanto que uma hora ele já começa a esquecer, né, do contexto ali das interações iniciais, tá? E aí os modelos têm melhorado, né, e não somente pelo limite de processamento de tokens, mas também de técnicas, né, para que a gente consiga sempre manter uma memória de longo prazo, né? Então, uma das técnicas, só para citar aqui, é, por exemplo, você pegar um contexto longo, aí você faz um resumo disso, e isso que vai sendo guardado como memória de longo prazo, tá? Então, tem algumas técnicas hoje, e não somente isso é feito de forma computacional, né? Aumentando o processamento de tokens. Que mais? Ele tem, então, ali, né? Ainda falando de cognição, ele tem uma base de conhecimento, né? Então, imagina que a sua empresa tem dados proprietários que não podem ser expostos na internet, na chamada ali de algum modelo. Então, você tem algumas formas ali de você conseguir utilizar os seus dados proprietários como o quê? Como uma base de conhecimento, né? E aí que está o grande valor de você ter dados, né, de boa qualidade para melhorar a performance dos seus agentes, tá? E aí, a partir disso, então, ele toma uma decisão, tá? Ele toma uma decisão, né? E isso, claro, vai gerar o quê? Uma ação, turma, tá? Então, a gente tem uma percepção, uma cognição e uma ação, tá? E como que ele toma ações, né? Isso pode ser feito do ponto de vista físico, né? Quando a gente está falando do ponto de vista físico, a gente está falando de robótica, né? Então, imagina que ele tem uma ação ali que ele vai, enfim, né, fazer ali, ah, vai mover ali uma determinada peça, ou pode ser, por exemplo, um veículo autônomo, né? Ou também ele pode ser no meio digital, né? E quando a gente fala no meio digital, a gente começa a falar em ferramentas, turma. Professor, a gente tem Oi. duas perguntas aqui no chat. A primeira pergunta é do Natan de Moraes. Ele pergunta: Você acha que um dia a inteligência artificial pode substituir pessoas que trabalham na área de TI? Ele está nessa área. Natan, eu acho que a área de TI ela é bem extensa, né? Mas eu acho que se a sua pergunta foi em relação, por exemplo, a desenvolvedores, já tá acontecendo, né? Então a gente vê ferramentas ali, por exemplo, como o Cursor,
Lovable, Replit, né, que são ferramentas para a criação de código, né? Cria ali, por exemplo, apps inteiros, né? E tem muitas empresas já utilizando, reduzindo os seus times, né? Mas aí a gente, enfim, vamos falar também isso em alguns, nos próximos slides, né? O que eu tenho observado, na verdade, é que começa a aparecer ali, na verdade, novas atividades e novas funções, né? Então, imagina que, poxa, legal, talvez eu não precise mais de um conhecimento tão apurado em uma linguagem de programação, porque eu posso fazer isso com a inteligência artificial, mas eu preciso saber a melhor forma de interagir, né? A melhor forma de pedir ali o código que eu preciso, de, por exemplo, corrigir um bug, né, em alguma parte ali do meu código da melhor forma, tá? Então, eu acho que a gente deixa de ser, talvez, mais puramente técnico e passa a ser um pouco mais orquestrador, tá? Então, acho que nesse sentido, sim, algumas atividades já estão sendo substituídas, mas outras também começam a emergir, tá bom? Que é exatamente como a gente cria um profissional ali que saiba interagir da melhor forma com a inteligência artificial. Ah, perfeito, professor, obrigada. Aí a Daniela Carvalho, perdão. Ela perguntou: e há maneiras de selecionar apenas o que é relevante para essa memória cognitiva, entre aspas, com base no prompt ou na formulação desses agentes, para o caso de a memória de longo prazo precisar ser flexível nesse sentido? Esse tem sido o maior desafio, tá, Daniela? Você conseguir manter a relevância do contexto ali na sua memória de longo prazo, né? Então, como eu citei, existe, por exemplo, essa técnica quando você não consegue mais ali, por uma capacidade de tokens, guardar, né? Então, vamos falar aqui como conversa, né? Que imagina que você deve ter observado isso no GPT. Você vai, enfim, fazendo uma conversa com ele, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Só que hoje, se eu abrir um novo chat e fizer uma pergunta, ele pega o contexto ali de outras conversas, né? Porque, na verdade, ele está contextualizando você e não mais somente a conversa, tá? Então, eu acho que esse tem sido o maior desafio, né? Então, várias técnicas ali, por exemplo, poxa, vou resumir. Né? Mas o que que é importante eu resumir? Quais os pontos que eu não posso perder, né? E aí isso também está sendo, eu acho que está sendo muito bem, acho que tem evoluído muito bem, exatamente porque esses LLMs, a grande característica deles é ter uma arquitetura de self-attention, né? Ou seja, de autoatenção, né? Esse é o artigo que ficou famoso lá em 2023, quando explodiu o GPT, né? Um arquivo que foi escrito ali por alguns funcionários do Google, né? Que é uma arquitetura que, então, esse self-attention, ele consegue pegar ali as partes mais importantes, né, de um texto longo a partir ali de uma arquitetura específica, né? E isso, claro, tem evoluído e tem migrado também quando a gente fala hoje no contexto de agente e memória de longo prazo, tá bom? Então, tem várias técnicas aí que estão sendo realizadas e não somente aumentar o poder de processamento computacional e aumentar a capacidade de processamento de tokens. Top. E aí, o Jorge Leonardo, ele perguntou: o dispositivo de frenagem automática de um carro anti-colisão é o exemplo de um agente de IA? Eu acho que sim, eu não colocaria como um agente de IA, tá, Jorge? Até porque esse mecanismo ele é anterior à IA que a gente chama, né, hoje de IA generativa, né, e esse termo agentes de IA que foi formulado, tá? Claro, né, ele tem toda essa capacidade, né, de processar, principalmente ali porque ele é um dispositivo on-edge, tá? Mas ele não tem essa característica específica do agente de IA como, enfim, percepção e cognição, tá bom? Acho que isso é um pouco anterior a, a essa abstração de agente de IA.
Obrigada, professor. Por enquanto, foi a última pergunta. Tá bom, legal. Então vamos continuando aqui, né? Então, o agente, então, ele executa uma ação. Isso pode ser do ponto de vista físico, mas também digital, né? Então, imagina que eu quero fazer esse agente chamar uma função, chamar uma API, tá? E aí a gente fala, então, em tools, né, turma, ou ferramentas, tá? Como que o agente, ele executa tarefas ali, né? Imagina, então, poxa, fazer um pagamento, fazer um agendamento, né? Ele faz tudo isso através de chamadas de APIs, né? Que são, então, as ferramentas, e vocês devem ter ouvido, né? O que mais famoso aí, o termo mais famoso hoje é o MCP, tá? E o MCP vem de Model Context, tá? Tem sido o quê? Então, um protocolo, né? De como a gente acessa ferramentas através de agentes de IA ou mesmo de LLMs, tá bom, turma? Então, alguma forma aí, de uma forma bem resumida, como que funciona um agente de IA e como ele é diferente de um modelo. O Google também fala a seguinte, a gente está então transacionando, né, até o ano, enfim, até final de 2023, ali, começo de 24, onde foi a primeira onda ali de A, né? A gente falava dos LLMs, né? E ele é o quê? Ele é passivo, tá? Vou colocar entre aspas, turma, por quê? Ele é passivo no sentido de te dar somente uma resposta a uma pergunta, tá? E aí, quando a gente fala em agente de IA, aí a gente começa a falar em uma entidade ativa, tá? Legal. Aqui, então, uma outra forma, né, da gente observar como um agente de IA funciona, tá? Como eu mencionei, né, então, um agente ele executa ações através de ferramentas, né? Essas ferramentas, então, assim, de forma bem resumida, são chamadas ali de API ou funções ali em linguagem de programação, né? Então, por exemplo, Calendar, né? Como fazer um agendamento, fazer um cálculo, né? Interpretar, compilar um código, fazer uma busca, tá? Isso, então, gera uma ação, né? E ele também tem uma capacidade, o quê? Agora a gente fala de planejamento, tá? Por quê? Porque eu posso pegar e fazer uma técnica em que, ao invés de eu dar uma resposta ali, quase que de bate-pronto, eu posso fazer o agente, ele, enfim, ter ali uma atividade de reasoning, né? Ou de raciocinar, né? Pegar, então, fazer a decomposição da tarefa em subtarefas, né? Fazer o encadeamento, né? Então, e pensando ali, né, de forma iterativa. Ele tem também uma capacidade de reflexão, tá? Então, como, né, o LLM lá, que basicamente simplesmente previa qual que é o próximo token, gerava ali um texto, como que a gente evoluiu para que agora a gente consiga construir ali quase que uma cognição, né, através ali da inteligência artificial generativa. Beleza, turma? Alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Legal. Vou seguir, né? Então, aqui algumas tecnologias, né, da arquitetura da IA agêntica, né? Então, a gente até ali 2000, antes de 2022, a gente estava muito focado aqui no machine learning tradicional e deep learning, né? Tá? Então, alguns tipos aí de aprendizado, né? Então, aprendizado por reforço, né? O caso do GPT, o aprendizado supervisionado, não supervisionado, né? Que ficou muito famoso ali na era do Big Data, né? Esses modelos de machine learning mais tradicional, que fazem ali.
a predição de um churn ou não, né? Um algoritmo de recomendação, por exemplo, Netflix, né? Onde a gente está utilizando técnicas de machine learning tradicional, evoluímos ali para o deep learning, né? Reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural, reconhecimento de voz, né? Ao mesmo passo ali, eu acho também ah, a computação visual, e os modelos, de linguagem natural, né? E aí, hoje, isso aqui eu acho que tem evoluído muito. Eu colocaria destaque aqui para robótica, tá, turma? Eu acho que esse é o grande valor ali que, na verdade, ah, a gente está esperando aí como futuro, né? Então, agora a gente passa a ter bem aquele cenário, dos filmes, né? E da ficção científica, onde realmente ali um robô ele é capaz ali de pensar, realizar suas próprias atividades, porque a gente conseguiu, construir ali modelos, que hoje, permite isso, tá? Que mais, né? Do ponto de vista aqui de tomada de decisão, algoritmos de busca, árvores de decisão, reasoning, né? Como eu mencionei para vocês, tipo exterminador de futuro, isso mesmo, José. O Reason, né, como eu mencionei para vocês, esse paradigma probabilístico, né, de um modelo, de inteligência artificial e modelagem, né? Isso aqui tem sido muito utilizado principalmente ali na indústria farmacêutica, para descoberta, de novos medicamentos, parte de simulação, tá? E assim por diante. Alguma dúvida? Não. Bom, então aqui, né, turma, acho que alguns casos de uso, né, de, agentes, de IA, né, para algumas verticais, como veículos autônomos, ah, saúde, área financeira, área de serviço, de atendimento ao cliente, né, então sistemas ali avançados, enfim, de direção. Aqui um caso, né, hoje, principalmente ali com IoT, né, que hoje a gente está chamando de AIoT, né, que é a inteligência artificial aplicada à internet das coisas, né, onde ali a gente consegue fazer, ah, processamento, né, on-edge, né? Então a gente chama também de AI on-edge. É o próprio dispositivo que já está embarcado no modelo e que faz o processamento ali na borda, né? Isso era muito, claro, é muito utilizado para, veículos, autônomos e está sendo muito utilizado agora também, principalmente na área da saúde, né? Onde a gente tem, por exemplo, um relógio que faz medições ali e que isso já gera ali através de um modelo, né, algum insight específico, e principalmente ali para serviços a clientes na área financeira, e na área de atendimento ao cliente, né? Então, fazer análise de sentimento ali de forma massiva, né? Então, pegar ali todos os comentários, fazer classificações. Que mais? A gente já tem também, por exemplo, automação de pagamentos, né? Se você entrar hoje, no aplicativo do Nubank, né? Você pode fazer um Pix ali através de linguagem natural, falando ali o que que você quer fazer. Bom, então alguns casos de uso, que tem aparecido mais instantaneamente aí. Tá? Ganhos tangíveis para os negócios, né? Aqui um compilado também de alguns estudos, né? Primeiro aí o estudo da Accenture diz aí de 20 a 25% de aumento no lucro líquido, quando comparado aí a concorrentes que não usam a inteligência artificial, redução de 75% do tempo em processos administrativos, um estudo aí da Deloitte, 300% de melhoria na produtividade diária, né? Então, quem tinha feito aquela primeira pergunta, sobre a área de TI foi o. Ver se eu consigo resgatar aqui.
Desculpa, eu não estou achando aqui no chat, né? Mas, enfim, em relação àquela pergunta se já estava sendo substituído na área de TI, né? O que tem sido observado também, na verdade, é uma melhora de produtividade das pessoas que utilizam a inteligência artificial, né? Então, a BCG aí apontou 300% em melhoria na produtividade diária, né? Isso aí, pessoal, é gigante, né? Como a gente pode, enfim, sermos melhores profissionais se nós aprendermos a inteligência artificial de forma adequada, de forma que ela, enfim, ajude ali nas nossas atividades. E por fim, 214% de ROI em 5 anos com a integração de IA em sistemas, tá? Uma pesquisa aí da Forrester. O poder da IA, né? Então, alguns pontos aí interessantes sobre a automação inteligente, né? Liberação aí de colaboradores para atividade de maior valor estratégico, né? Eu acho que é uma consequência também em relação há essa colaboração entre profissional e inteligência artificial, né? Quanto mais, então, assim, qual que é a relação? Quanto mais produtivos nós somos, mais tempo é liberado para atividades de maior valor estratégico, né? Aquelas que a gente delibera, que a gente, enfim, conhece o negócio e que propõe alguma ideia para adicionar algum valor, né? A gente tem mais tempo, tá? Para isso quando a gente consegue desafogar ali atividades rotineiras, delegando isso para a inteligência artificial. Redução de 50% do tempo manual de planejamento, eliminação, uma pesquisa aí da IBM, né? Eliminação de 100% de processos manuais em gestão de despesas, né? Divulgada aí pela SAP. E, por fim, aumento de até 90% da produtividade em equipes de venda, né? Legal que isso aí vem do Salesforce, que é a maior empresa de CRM, né? Então, isso também vai potencializar muito o poder de venda nas equipes, tá bom? Professor, Desafios da jornada da IA, né? Aí, claro, professor, não podia. Oi, perdão, desculpa te interromper. É imagina. só um lembretezinho pro pessoal que a lista de presença foi disponibilizada aqui no chat, tá? Todos que quiserem ter a presença registrada e ter as presenças necessárias para emissão do certificado ao final deste curso, precisa preencher esse forms, tá, pessoal? Precisam participar de 4 dos 6 encontros para poderem estar sendo aprovados no curso de IA para iniciantes. Obrigada, professor. Desculpa interromper. Imagina, obrigado eu, Elisa. Bom, desafios na jornada da IA, né? Não podia deixar de trazer aí, turma, um artigo publicado em outubro desse ano pelo MIT, onde esse estudo diz que 95%, né, dos pilotos de IA generativa, eles estão falhando, né? Acho que uma melhor forma ali de traduzir o resultado desse artigo, né? Eu li ele de forma integral, é que, na verdade, 95% dos projetos de IA generativa, eles não estão saindo da fase piloto, tá? Ou seja, não estão indo para a produção, né? E enfim, um número bem alarmante, né? Que mostra, acho que um contraste aí entre tudo que tem acontecido, enfim, do ponto de vista econômico, do ponto de vista dessa hype que existe por sempre precisar de um modelo novo, de uma nova ferramenta e como isso, na verdade, não está se refletindo em resultado dentro das empresas, né? Claro, né, turma? Eu acho que acho que acho que quando a gente fala, né, em projetos corporativos, né, eu acho que tem um elemento muito forte da questão cultural, né? Então, claro, empresas ali que têm uma menor maturidade em processos, menor maturidade em dados, uma menor maturidade de domínio técnico, elas vão enfrentar também maiores dificuldades para conseguir implementar os projetos. Muitas das empresas, enfim, têm tentado não perder essa onda, né? Tentado ali explorar projetos em áreas que não são tão estratégicas, né? Em área que ainda não tem processos tão bem mapeados, né? E tudo isso eu acho que
acaba resultando um pouco enfim, no que essa pesquisa aí trouxe para a gente, tá bom? Mas aí, então, um número bem alarmante, né? Mas que eu acho que, por outro lado, mostra uma oportunidade gigante aí que existe para que esses projetos comecem, enfim, a dar certo, comecem a ganhar atração, vão precisar de bons profissionais dentro das empresas para que possam realmente ali, efetivamente, implementar a inteligência artificial da melhor forma. Tem uma pergunta, eu vou ler aqui, tá, Elisa? Professor, como você enxerga essa mudança de ponto de vista e comportamento entre grandes empresas e a implementação correta das IAs? Você comentou da indústria farmacêutica, por exemplo, vejo que é uma indústria que tem protocolos e processos bem estruturados, sim. Como você enxerga isso acontecendo, e a relação entre isso e a inovação? É bem citado, acho que esse ponto, Daniela, aqui que você coloca, que você comentou que a indústria farmacêutica, por exemplo, é uma indústria que tem protocolos e processos bem estruturados, né? Então, o que eu tenho observado na prática é que quando existem realmente esses protocolos, né, ou processos bem estruturados, isso não necessariamente somente do ponto de vista interno da empresa, né, mas imagina ali, por exemplo, um setor como o energético, que ele é altamente regulado, né, se a gente pensar aqui aqui no Brasil, é, do ponto de vista governamental, né? Quando a gente tem diretrizes, né, e tudo isso estruturado de uma melhor forma, eu acho que a gente tem uma maior probabilidade de sucesso dos projetos, né? Enfim, você citou aí regulamentação, né? Então, por quê? Pela capacidade do modelo de aprender, né? Então imagina que, poxa, eu tenho ali o setor jurídico, né? A gente tem visto aí bons projetos de sucesso dentro do setor jurídico. Tem uma empresa chamada Harvey AI nos Estados Unidos, que eles estão criando um modelo específico para a área jurídica e eles têm, enfim, dado muito certo, né? E eu acho que o motivo disso é que a inteligência artificial ela consegue aprender muito bem, porque já existe uma base de conhecimento, né? Que ela é de muita boa qualidade, né? Então, quando a gente tem isso muito bem estruturado, não somente através da regulamentação, mas imagina ali que dentro da minha empresa eu tenho processos já bem estabelecidos, que são documentados, que eu tenho uma governança de dados, onde eu consigo encontrar de forma muito fácil, né? Eu consigo extrair as coisas. Se a gente pensar do ponto de vista da aplicação da inteligência artificial na engenharia de dados e analytics, né? O que eu tenho observado é que empresas que já implementaram uma camada semântica, né, onde as métricas são bem estabelecidas, onde os termos são bem estabelecidos, também tem uma maior probabilidade de sucesso dos projetos. Por quê? Porque tudo isso é muito mais fácil de você incorporar dentro do modelo, tá bom? Então, acho que essa que tem sido a importância das empresas de terem, né, feito ali o trabalho de casa, ali, de organizar para, então, a entrada da inteligência artificial de uma forma, acho que mais, ah, que talvez, né, eu acho que tem uma maior oportunidade de sucesso, tá bom? O Irã pergunta: quando você diz que sistemas raciocinam, passa a imagem de que eles têm inteligência própria, o que não é o caso, correto? Tá, Irã, essa tem sido uma discussão bem, eu acho que bem calorosa, né? Principalmente ali quando a gente fala em AGI, né? Que é a Artificial General Intelligence, né? Então, aonde que, na verdade, essas grandes empresas de IA como a OpenAI querem chegar, né? Eles querem chegar na tal da inteligência artificial geral, onde, enfim, né, qualquer
atividade humana pode ser substituída pela máquina, né? Então, enfim, com essa discussão, né, começaram a se levantar o que é a inteligência, tá? Então, qual que é a capacidade, né, onde a gente está aqui no estado da arte hoje da capacidade de inteligência? É um modelo com bilhões de parâmetros. O que que significa esses bilhões de parâmetros? Que ele foi treinado com uma base massiva de dados, né, que a gente entende aí que é a internet pública como um todo, e ele consegue, então, fazer inferências a partir desse dado, né? Então, como que a gente traduz isso? Ele é um bom memorizador, né? Ou seja, ele consegue fazer, claro, algumas sínteses, né? Fazer analogias, como a gente vê bem, por exemplo, quando a gente pede para ele criar um poema, criar uma música baseado em algum artista, ele faz isso muito bem. Por quê? Porque ele tem uma memória ali, né? Que a gente, enfim, que excede muito a capacidade humana e ele consegue fazer essas conexões. Se você define isso como inteligência, sim, tá? Então, ele é um sistema inteligente. Tá? Se você define a inteligência com algumas outras características e não somente a capacidade de processamento de texto ou de imagens, aí não, tá? Que aí acho que é tem alguns especialistas, né? Como por exemplo o Geoff Hinton, né? Que é o pai, considerado aí o pai da inteligência artificial. Então ele afirma que talvez não, talvez não existe uma inteligência própria ainda nesses modelos, tá bom? Legal. Deixa eu só terminar aqui, aí eu volto na pergunta do José, né? Então, o futuro aí, né? Algumas perspectivas do ponto de vista da IA como estratégia de negócios, né? Então, para a gente, enfim, finalizar aqui e colocar as coisas em perspectiva e sintetizar. A IA deixa de ser projeto isolado, né? Para se tornar uma parte da estratégia corporativa, né? Eu acho que isso vai ser muito importante para aumentar ali a taxa de sucesso desses projetos, né? Ou seja, incorporar a IA como uma parte estratégica, tá? Tem gente que AI, né, sistemas ali que raciocinam e tomam decisões de forma proativa, redução, né, no ciclo de desenvolvimento de produtos, né, para que, enfim, a gente agora passa a colaborar com a inteligência artificial, né, e reduz tempo, aumenta a produtividade, e por fim, líderes de mercados diferenciam-se através da IA responsável e estratégica, né? Então, eu acho que vai ser, claro, uma disciplina quase que obrigatória para todos, né? Como que a gente utiliza a inteligência artificial da melhor forma. Legal? Vamos então. Obrigado, pessoal. Essa foi a apresentação, tá? Vamos para abrir para perguntas. Aqui eu já tenho uma do José. Fiquem à vontade para fazer as perguntas tanto no chat, como pelo microfone. Felipe, você acha que podemos chegar no ponto da IA dispensar o ser humano e com isso, de certa forma, ir acabando, com o ser humano? José, eu não tenho essa opinião, tá? Claro, é a minha opinião pessoal. Eu acho que a IA nunca vai dispensar o ser humano. A gente tem observado, né, que assim, nas empresas, né, acho que a combinação que tem dado mais certo é a inteligência artificial como copilot, né, ou como copiloto. Tá? Então, como que o ser humano é potencializado através da inteligência artificial, né? De tal forma que ele se torna um melhor profissional, tá? Então, eu acredito que não, claro, né? Eu acho que nesse momento algumas profissões elas passam, elas vão desaparecer, né? Mas outras elas vão surgir também, né? Então, na verdade, ah, existe ali uma transição, isso foi já observado em outras tecnologias, né? Enfim, funções ali
deixando de existir, outras passando a existir, né? Então, eu acho, eu vejo muito mais como uma transição, né, do ponto de vista ali de criação e redução de vagas, né? Do que necessariamente ali esse cenário mais catastrófico, onde a inteligência artificial ela substituiria tudo, tá bom? Ricardo, professor, se os agentes vão tomar decisões, como fazer o controle, de qualidade dessas decisões, que métodos os sistemas existem para evitar erros estratégicos nos processos, das empresas? Na verdade, essa é uma, agora fazendo um gancho aí com a pergunta anterior, é uma das funções que passam a existir, né, que é para medir os evols, né, ou medir a qualidade, não somente das respostas, mas das decisões que são tomadas pelos agentes de IA, tá? Então, eu acho que é uma parte que vai evoluir. Hoje a gente tem áreas aí de qualidade e elas também passam a evoluir nesse sentido junto com a inteligência artificial, né, onde ali talvez novas funções vão ser dedicadas para avaliação da qualidade das decisões da inteligência artificial e não somente mais dos humanos. Que mais, turma? A IA me derrubou, mas voltei brincadeira. Legal. Já ouvi que a IA não substitui os humanos, mas talvez substitui os humanos que não usam a IA. Ira, eu acho que essa é uma frase bem pertinente que eu tenho observado na prática, que realmente está acontecendo. Mais alguém? Alexandre, Felipe, no Brasil, historicamente, os RHs não sabem lidar com as inovações. Aconteceu com a reengenharia que usaram para reduzir pessoal e diminuir cargos, com a internet que não deixavam os funcionários usar nem a intranet ou a internet no início para a evolução, e agora com a IA você vê como os gestores de RH no Brasil. Eu acho que a gente tem um outro contexto, tá, Alexandre? Eu acho que, na verdade, quando a gente fala ali da era anterior à internet, né, e até antes disso, né, a gente tinha talvez um mercado de trabalho que ele era um pouco menos integrado, né? Então, hoje, poxa, a gente vê que muitas empresas elas são 100% digitais, muitas elas só utilizam do trabalho remoto, fazem contratações ali no mundo todo, né? Muito também impulsionado pela internet, né? E eu acho que o lado, né, pensando assim, o lado positivo da internet, né, que a gente começa a ter um contexto mais parecido ali com o restante do mundo, né, em relação também a como a gente lida ali, né, com essa parte de RH, inovação, né? Então, eu acho que a gente está muito mais contextualizado, né? Então, a gente talvez não tem tanto essas resistências como a gente tinha no passado. E eu acho que por isso a gente começa a evoluir de forma mais parecida com o resto do mundo, claro, né? Tem ainda aspectos culturais, né? Esse que eu citei, por exemplo, da resistência, né? E claro, a gente também é um país muito mais regulamentado, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem evoluído bem nesse sentido, tá bom? Carlos, professor, você comentou que é preciso um processo maduro para conseguirmos implantar a IA. Nos casos onde os processos ainda não estão maduros, um RPA seria um passo intermediário nessa evolução. Eu acho que tanto a IA como a automação, né, eu acho que elas têm ali como pré-requisito, quase obrigatório, vamos dizer assim,
que os processos eles sejam maduros, né? Que eles sejam bem mapeados, porque, na verdade, ali, com o poder da tecnologia, né? É claro, é a gente conseguir dar facilidade, né? E agilidade para processos ali que, enfim, que já são, ah, que já tenham algum, pelo menos ali, um nível de maturidade, tá bom? Então, eu acho que isso vale tanto para automação, né? Automação aí, falando em RPA, como para inteligência artificial, tá? Eu acho que essa relação é bem direta, né? Empresas que são mais maduras em processos, né, em governança, elas tendem também a, a terem uma maior probabilidade de sucesso em projetos de inteligência artificial, né, e também de automação. Ah, Você tem algum indicador ou indicadores ou modelo de como os indivíduos podem refletir sobre seus próprios processos de pensamento e aprendizado com o uso da IA para a tomada de decisão? Essa é difícil, Tassiana. Eu não conheço nenhum indicador. é, Não, essa eu vou ficar devendo para você, Tassiana. Na verdade, assim. Eu acho que a inteligência artificial ela é muito boa para que você consiga fazer interações, né, e pedir feedbacks, mas essa reflexão, eu acho que ela ainda assim é bem pessoal, né? Acho que da forma como talvez você interage ali com a inteligência artificial, fazendo perguntas ali sobre o seu próprio processo de pensamento, talvez pode ser um caminho, tá? Mas eu não conheço nenhum modelo ou framework mais específico, em relação a isso. Ederson, Boa noite, professor, tudo bem? boa noite, tudo bem? Como que está os avanços no sentido de regulamentação das IAs, pensando assim hoje, né, que várias delas desenvolvem imagens, outras desenvolvem vozes artificiais, entre outras pessoas que utilizam ela para criações de músicas, entre outras coisas. Quando você dá um comando para ela, se o comando for bem parecido, muitas vezes o retorno que ela dá também é muito parecido, se não igual. E como está esse avanço nesse sentido de regulamentação, sabe? Porque outra questão também paralela à regulamentação, se eu estou num ambiente empresarial, pensando que a IA está totalmente conectada na internet, nem tudo eu posso colocar lá, porque eu não sei qual é o controle disso, nem tudo está no meu controle. Quando você está numa empresa, tudo que está na intranet está sob o seu controle, sob sua supervisão ou a equipe de segurança. Mas quando você joga na IA, eu não sei qual é o controle todo que você tem. Esse tem sido um medo, né? Vamos dizer assim, bem significativo aí das empresas, né? Principalmente por causa do efeito do Shadow AI, né? Foi nomeado como Shadow AI, que é exatamente os funcionários que dizem que não utilizam inteligência artificial, mas eles estão utilizando a inteligência artificial, independente ali da diretriz da empresa, né? Então as empresas têm ficado muito receosas, né, com dados ali proprietários sendo dispostos na internet, em modelos ali que, enfim, não tem nenhuma trava de segurança, né? Então algumas empresas têm estabelecido algumas regras, outras têm feito seus próprios modelos, utilizado ali, por exemplo, soluções em que os dados não são expostos, né, como o ChatGPT pela Azure, né, da OpenAI. Então, você provisiona dentro de uma nuvem e aí o seu dado não sai, né? Então, mas isso tem sido, sim, ali um tema bem latente, né, em como cada empresa tem lidado, de uma forma diferente, principalmente pela privacidade de dados. Quando você cita que os modelos são bem parecidos, né, isso também alguns especialistas em inteligência artificial têm afirmado isso, e uma hipótese é que o motivo seja pela base de treinamento, né? Então, como esses modelos ali de grande escala, eles treinam em uma base pública que é muito extensa,
tá todo mundo treinando no mesmo na mesma base de conhecimento, logo, né, por uma variante ou outra, eles vão ser muito próximos às respostas, quase que não existe nenhuma diferença em relação a valor. Em relação à parte regulatória, eu acho que cada país ali tem adotado uma postura, isso tem sido muito alinhada, né, com a política enfim, com o perfil e a característica política de cada país, né? O Brasil, por exemplo, tem o PEPIA, né, que é o Plano Brasileiro de IA, onde também ali vai ser, enfim, revisado ali e vai, né, pelo menos acho que o Lula tem indicado que vai ter ali uma regulamentação, né, em relação à propriedade intelectual, né, a direitos de imagem, direitos autorais, tá? Mas tudo isso tem sido, eu acho que ainda não existe uma iniciativa mundial, né, para estabelecer. Cada país tem sido ah, tem tem feito da sua forma, tem tido seus resultados, né? Algumas empresas foram processadas, né? Por exemplo, a OpenAI, eu não me lembro agora em qual país, mas existe uma fundamentação também jurídica que é muito forte em alguns países, que na verdade você não está reproduzindo aquele dado, na verdade você está treinando um modelo. Logo, isso ah, né, te dá uma saída para que, enfim, a parte jurídica, mas cada país está levantando de uma forma. Legal. Legal. Próximo. Professor, você indica um bom laboratório para experimento de pequeno processo com agentes na tomada de decisão? Tem alguns repositórios, né? O Google tem um repositório de agentes, você consegue dar uma olhada ali, o que cada um faz. Também, qualquer outra empresa que tem um repositório no GitHub, eu não vou lembrar, tá? Mas, enfim, esses frameworks de agentes, eles têm bons exemplos, tá? Então, tem uma empresa de um brasileiro que eu gosto muito, que é a Creo AI. No site você vai achar bastante coisa lá para testar, fazer tutorial. O Google é o Google Agent Development Kit, ADK, tá? Então, se você entrar no repositório, você vai ter alguns exemplos lá para ter boas ideias. Gerson, quando da invenção das máquinas a vapor, das máquinas elétricas, computadores, redes, sempre houveram os extermínios de profissões e criação de novas funções e profissões. Porém, parece que no caso das IAs, a autonomia que essas máquinas podem alcançar podem matar um grande grupo de profissões hoje existentes. Será que não seria interessante limitar ou regulamentar o desenvolvimento das IAs? É, Gerson, eu acho que, enfim, eu não quero entrar em nenhuma polêmica, né? Mas eu queria só fazer uma reflexão aqui, turma, e um questionamento sobre essa questão da substituição, de profissões. Quando Charles Chaplin, né, ele produziu lá o Tempos Modernos, né, ele faz uma crítica à alienação do trabalho, né, principalmente aquele trabalho repetitivo na indústria, e que, enfim, ao longo de cada uma dessas revoluções, essa atividade ela foi sendo substituída, tá? Então, ó, esse filme era uma crítica a uma atividade em que, talvez do ponto de vista do Charles Chaplin, não era humana, tá? Hoje, né, turma, claro, né, a gente tem boa parte ali de empregos onde a gente trabalha na frente do computador e que talvez, né, sei lá, são ali trabalhos repetitivos, né, ou trabalhos ali que talvez vale o questionamento de que será que essa profissão, ela, né,
né? Então, na verdade, a IA, a máquina que está substituindo as profissões, ou em algum momento ali da história, nós que substituímos os, as atividades, os empregos que deveriam ser delegadas a máquinas, né? Então, eu acho que, na verdade, por que que eu gosto de fazer essa reflexão? Porque é um questionamento para que a gente saiba que nessa transição de novas atividades, elas vão surgir, né? Aonde que a gente vai se adequar e aonde a gente vai aumentar o potencial humano em novas atividades, né? Que vão ser por outras que vão ser substituídas ali, talvez pela inteligência artificial, né? Então, acho que vale muito esse questionamento nessa discussão. Tassiana, tenta ver projeto de lei número 2338 de 2023. Obrigado, Tassiana. Fica a dica aí para todo mundo. Emerson, eu trabalho numa empresa onde os modelos ficam internos, mesmo usando IA de ponta por privacidade de dados. Muitas empresas têm adotado essa medida, né, em rodar o modelo de forma local ou em nuvem privada, vamos dizer assim. Gilson, complementando a questão do Ederson, existe alguma forma de verificar se dados sensíveis foram utilizados no treinamento de uma IA generativa? E caso afirmativo, quais mecanismos podem ser usados para remover ou mitigar essa informação nos modelos já treinados? Sim, é, inclusive tem algumas empresas nos Estados Unidos, né, empresas essas escritórios de advocacia que estão processando algumas empresas como a OpenAI por afirmarem que elas violaram direitos autorais baseado em um livro, né? Então, o que que eles fazem? Eles tentam fazer um hijack ali no prompt para que o prompt cite ali a fonte original, né? E aí, quando ele cita a fonte original, eles vão lá ah, e tentam processar afirmando ali que houve uma violação, tá? Então, assim, não é tão, não é um bicho de sete cabeças você conseguir encontrar ali dados sensíveis ali que foram utilizados no treinamento. A OpenAI, né, por exemplo, divulgou isso publicamente, que utilizou o LibGen, né? O LibGen aí, para quem não conhece, é um site como se fosse um torrent de livros, né? Então, muitos livros ali que têm direitos autorais, eles são expostos como PDFs ou como arquivos do tipo EPUB, né? E eles próprios afirmaram que utilizaram o LibGen para fazer o treinamento dos modelos, tá bom? Mas ainda assim existe toda essa discussão e confusão em relação a essa questão regulatória e jurídica. E Cristiane, qual o nome da empresa de repositórios de agentes brasileira? Eu não sei, Cristiane, se você está. Não sei se a sua pergunta é sobre o repositório de códigos que eu citei sobre os exemplos de agentes, tá? Mas se for isso, é o GitHub, tá? O maior repositório ali de códigos. O Google tem o seu próprio perfil, né? E aí eles publicam ali algumas coisas. Márcio, quando em algum momento tivermos a vontade de escrever um livro com a ajuda de IA, seria a mentira humana ou ajuda da tecnologia? Sua posição sobre isso? Seria mentira humana ou ajuda da tecnologia? É uma boa pergunta, né, Márcio? Eu acho que eu fiz esse exercício nas duas primeiras aulas de uma das turmas de MBA esse ano, né? Então, eu sempre faço uma parte teórica e uma parte prática. E na parte prática, a ideia era os alunos em grupo, eles faziam ah, resumos da aula, né, dos pontos que foram apresentados na aula. Eu pegava todos esses resumos, compilava e utilizava o Deep Research da OpenAI para gerar um e-book das duas primeiras aulas do nosso curso, né? E aí, como exercício, né, após fazer esse e-book, eu perguntei para os alunos quem utilizou a inteligência artificial para gerar o resumo.
e a maioria deles tinha utilizado, né? Porque, enfim, eu não tinha restringido nem nada. E aí, quando a gente começou a ler o e-book, a gente começou a ver que o e-book era bastante genérico e ele citava coisas ali que, enfim, que não tinham tantos insights da aula, né? Ou seja, ficou bem superficial, tá? O que quer dizer isso? Na verdade, a gente está produzindo conteúdo com dados sintéticos, né? Em determinado momento, a gente vai o quê? A IA vai começar a ser treinada no próprio dado que ela gerou, né? Ou seja, em um dado sintético, tá? E aí a gente começa a ter um problema, né? Acho que o Elon Musk, ele levantou esse problema muito bem quando ele afirmou que praticamente toda a quantidade de dado ela já tinha sido utilizada para fazer o treinamento, logo a gente não tinha mais dado para treinar os modelos, né? E o problema disso é que, né, enfim, a gente sempre vai continuar na superficialidade, né? Claro, né? Então, assim, uma opinião muito pessoal e própria também, né? Claro, a IA consegue sintetizar, fazer resumos muito bem, mas será que ela seria capaz de criar uma teoria matemática, uma teoria física, né? Que eu acho que aí, na verdade, a gente está em uma outra, vai além ali, do que a máquina pode fazer e acho que é muito exclusivo da capacidade humana, tá? Então, na minha opinião, talvez não. Talvez não. Ela não seria capaz de criar ali sei lá, uma teoria matemática, uma teoria física. Ah, é possível incluir nos processamentos diário, mensal, uso de IA que analise arquivos de etapas anteriores e gerem saídas automáticas para etapas posteriores. Sim, Wilson, bem possível, tá? Eu acho que o que também a inteligência artificial generativa tem ajudado muito é fazer o processamento de dados não estruturados, né? Então, hoje a gente faz uploads aí de arquivos PDF, né, ou mesmo imagem, né, pede para analisar, ele faz isso de forma ah, bem acurada, tá? E aí, enfim, depois para fazer as saídas se automáticas ali para etapas posteriores, você consegue orquestrar tudo isso através de agentes, né? Hoje a gente também tem uma arquitetura que é multiagêntica, ou multiagentes, né, onde cada agente ele é especializado em determinada atividade e a gente vai concatenando essas atividades a partir do que? Do resultado de um agente gerando entrada para outro agente, gera saída, e aí a gente faz então essa concatenação de agentes. Se o conteúdo do livro for genuíno, é livro. Hoje tem os revisores de livro que serão as IAs de amanhã, possivelmente, tá, Mali? E por fim, o Márcio, ou seja, os prompts têm que ser mais humanizados. Eu acho que talvez não, acho que nem, não somente os prompts, né? Mas, enfim, a forma como a gente passa a separar o que, enfim, pode ser delegado para a inteligência artificial ou não, também vale essa reflexão, tá bom? Beleza, turma? Mais alguém? Eliésio, vi casos nos tribunais superiores de justiça no Brasil e Estados Unidos, onde defesa usando IA foi considerada ilegal. Também teve, bem lembrado, Eliésio, também teve o caso da Deloitte, né, que foi processada e obrigada a pagar uma indenização por ter produzido trabalho com inteligência artificial e trabalho ali equivocado, tá bom? Professor, nessa questão que o Márcio levantou, que eu quis dizer sobre a legislação, se ele der um comando parecido com o meu e ambos escrever o livro sobre um assunto e registrar o livro como autoria, isso não acusaria plágio de alguém em algum momento nesse processo, pois quando você pega um modelo de AI e inicia um comando como haja como um escritor especialista em então assunto, escreva um livro com tantas páginas, então
e contar o foco, o resultado pode ser muito parecido se não tiver uma realização forte. Isso é problema. Eu acho que sim, né? Mas, enfim, talvez em uma escala menor, isso é, já tem acontecido aí ao longo da história, né? Muitos livros aí não são escritos pelo próprio autor, né? Às vezes você tem uma questão que vai além disso, né? Às vezes é uma pessoa influente, assim por diante, às vezes sei lá, um professor que pega uma tese de algum aluno, né? Então, enfim, a gente sempre teve esses problemas, hoje potencializado pela IA, mas, enfim, acho que é algo que acaba sendo consequência. Fernando, professor, referente a esse alto percentual de sucesso nos projetos de IA, você entende que ainda há muito para se definir e transformar no campo da IA? Eu acredito que sim, tá, Fernando? A gente está falando aí, ah, claro, né, os modelos eles são bem antigos, aí, os modelos datam dos anos 60 e 70, mas a gente teve essa explosão do processamento e a capacidade ah, né, dos novos modelos de inteligência artificial nos últimos 3 anos, né? Então é muito incipiente. Eu acho que é isso também um pouco, acho que isso também explica um pouco a euforia do mercado, né? De estar, na verdade, precificando algo que é muito a longo prazo, né? Então a gente está em um momento ainda muito embrionário da inteligência artificial e tem muita coisa aí para ser definida e transformado nesse campo. Márcio, boa. Ederson, boa, professor. Parabéns pela aula e clareza na explicação. Obrigado. Eu que agradeço. Mais alguma dúvida? Mais uma aqui do Márcio. Por sermos iniciantes, por onde começamos? É, claro, né? Vai depender muito, da sua aplicação, né, Márcio? Mas eu acho que Ah, se você quer aprender, talvez ganhar um pouco mais de produtividade no seu trabalho através de uso de modelos como o LLM, seria bem interessante você ler a documentação, o guidebook da OpenAI, como fazer um prompt da melhor forma para conseguir respostas mais assertivas. A mesma coisa vale para Anthropic, né? Ele tem a documentação ali de prompt engineering, né? Ou engenharia de prompt para você conseguir respostas mais apuradas. Depois, né? Eu acho que você vai evoluir, você vai entender ali como perguntar da melhor forma. Você pode evoluir ali também agora para agentes, né? Poxa, quero automatizar agora um processo aqui do meu trabalho. Existem ferramentas ali no code, né, que faz automação hoje também através de inteligência artificial degenerativa, como o Zapier, que eu trouxe aqui, Microsoft Copilot, né, para quem tem o Office na empresa também consegue utilizar. Você consegue já criar algumas automações sem precisar muito do conhecimento mais denso, né, de modelagem, assim por diante. E aí, se você quiser, então, entrar na área de inteligência artificial, mas trabalhando com modelagem, né, ou trabalhando com, enfim, com a melhoria dos modelos, né, processo ali como fine-tuning, RAG, aí seria mais interessante cursos mais específicos, como, por exemplo, o MBA pós-graduação aqui do Labdata, tá bom? Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Agradecimento aqui do Plínio. Valeu, Plínio. Tenho uma pergunta do Eliésio, professor. Ele escreveu assim, acho que foi a última mensagem. Sou da Anjos do Brasil e amigos de lá visitaram a China. Recentemente, o ecossistema de startups há uma sensação de que os chineses estão muito à frente dos americanos em IA. O que você acha? É, assim, uma boa pergunta, viu, aliás, eu acho que
depende, né, o que a gente entende por estar à frente, né? É, eu acho que os chineses eles têm uma capacidade muito grande, né, em, enfim, produtizar as coisas, né? Então tirar ali projetos do papel. A gente tem visto bons modelos ali desses de linguagem natural, como DeepSeek, né, por exemplo. Ah, enfim, eu acho que o Jensen Huang, lá, o CEO da NVIDIA, também afirmou, né, que a China está à frente aí, na corrida de ar em relação aos americanos, mas, assim, cara, acho que é também uma opinião muito pessoal minha, né? Eu acho que a capacidade de inovação dos Estados Unidos é bem difícil de bater, né? Isso tem sido provado historicamente, tá? Então, talvez ali os modelos chineses são bons, são boas, são resultados ali, né, de alguns processos, né, que são polêmicos, como um processo de distillation, né, que afirmam aí que a DeepSeek utilizou outros modelos para treinar o seu próprio modelo e por isso ele é muito mais barato, né? Então, claro, né, você consegue lançar as coisas em uma escala maior, a um custo menor, mas a capacidade de inovação americana, eu acho que eu talvez nunca colocaria em xeque, assim, né, essa capacidade que eles têm sempre de estar à frente ali e criar inovação. Tem mais algum? A Cristiane repetiu a questão dela. Ela nomeia algumas ferramentas na qual eu não sei se é a pronúncia correta, mas eu posso ler aqui. Ela perguntou: com a regulamentação de IA que vem mais sendo qual a regulamentação de IA que vem mais sendo adotada pelo mundo corporativo? NST, iOS 4201, Essa, essa eu vou 211. ficar devendo também, tá, Cristiane? Assim, eu tenho, enfim, eu tenho visto ali que também tem sido em relação a essa questão da regulamentação, né, do mesmo, da mesma forma como a questão jurídica, tem sido diferente aí, vale de país para país e de acordo com a sua regulação, eu acho que não tem nada muito ainda padronizado nesse sentido. É isso? Acredito que por hoje sim, professor. Eu vou ficar mais 5 minutinhos para o pessoal registrar a presença, como eu comentei, e vou refrisar também o seu LinkedIn, para caso alguém aqui queira se conectar com você, né? Conhecer um pouco mais do seu histórico, acho super legal. Tá Bom, bom? Mas combinado. caso você queira ir, pode ir se retirando, já tá dando 8h30, né? Então, Combinado. Pessoal, muito obrigado, pelo tempo de vocês. Foi ótimo aí discutir tudo o que tem acontecido. Eu acho que é algo que me dá muita motivação e prazer em falar. Fico disponível no LinkedIn para quem quiser, enfim, bater um papo, fazer alguma pergunta, fique à vontade para mandar uma mensagem por lá. Um forte abraço, e uma ótima semana para vocês.